Estudo de número 22: Como identificar a igreja verdadeira. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário e esse estudo bíblico você pode o adquirir através do site biblia.com.br. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, queremos, Senhor, te agradecer pela vida, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito em prol de cada um de nós. Dá-nos sabedoria, Pai, para compreendermos a Tua palavra e tomarmos as decisões certas ao Teu lado, fazendo parte assim da Tua igreja verdadeira e nos mantendo fiel até que o Senhor volte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. Estudo de número 2: Como identificar a igreja verdadeira. As colunas que sustentam a Igreja de Deus. Vamos identificar 8 características que identificam a Igreja verdadeira de Deus de acordo com a Bíblia Sagrada. Embora a Bíblia não fale diretamente o nome da Igreja, mas aponta as características do povo do Senhor. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Que esteja primeiramente de acordo com toda a Bíblia como regra de fé e prática. Então, tem que seguir toda a Bíblia. Uma igreja que se baseia em ideologias humanas e não na Bíblia Sagrada, esta com certeza é uma igreja que não leva ninguém para os céus, não vai ajudar ninguém a se preparar. Segundo, a salvação pela graça, mediante a fé. Então a igreja precisa ensinar que a salvação é unicamente pela graça. Graça é a iniciativa de Deus em salvar o ser humano. E pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, a certeza da segunda vinda de Cristo. A igreja verdadeira, ela prega a volta de Cristo. Ela enfatiza que o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados, colocar sua vida em dias, porque Cristo virá em breve. E a igreja verdadeira, quando prega sobre a volta de Cristo, ela não prega arrebatamento secreto. Ela prega que Cristo virá visível e todo olho o verá, como diz a Bíblia. Arrebatamento secreto não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. São ideologias humanas. Criaram essa ideologia e passaram a pregar. Cristo virá visível e todo olho o verá, como nós estudamos já a respeito da volta de Cristo. Quarto, crê e prega a validade da lei de Deus. A igreja verdadeira de Deus, ela prega os 10 mandamentos como estando em vigor, como ainda sendo para ser obedecido. E são 10 os mandamentos de Deus. São 10 os mandamentos que está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, ou capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versos 3 até ao 17. Então ali você vai encontrar toda a lei. Aquele que conhece a Deus e transgride seus mandamentos e ensina que a lei de Deus passou é mentiroso e nele não está a verdade, diz a Bíblia Sagrada. Então a igreja verdadeira, ela se preocupa em mostrar a validade da lei como em continuidade, ou seja, ela não deixou de existir. Aceita também a igreja verdadeira, aceita o sábado como um dia especial de adoração a Deus. Reconhece que o quarto mandamento da lei de Deus, assim como não passou nenhum i, nenhum tio da lei de Deus, como diz a própria Bíblia, reconhece que o sábado continua em vigor. Então, se a igreja diz que a lei de Deus passou e que o sábado não é mais para ser guardado, com certeza essa não é uma igreja de Deus.
É uma daquelas que o inimigo colocou no mundo para confundir a mente das pessoas, para desviar uma alma, para tentar desviar uma alma sincera do reino de Deus. Sexto, a presença do dom de profecia, o dom profético. Uma das características da igreja verdadeira é ter o dom profético. Não aquele dom profético que muitos dizem, olha, Deus mandou dizer isso, mandou dizer aquilo, olha. E às vezes a vida daquela pessoa que está falando não segue esses princípios que já foram mencionados. Diz que a lei de Deus passou, que o sábado não existe. Então, uma pessoa que fala isso não pode ser um profeta de Deus. Então, a presença do dom profético verdadeiro. Para existir o dom profético verdadeiro, a pessoa guarda os mandamentos de Deus. Sétimo, é um movimento mundial. A Igreja de Deus não está somente em um local ali, uma plaquinha ali. Ela está espalhada pelo mundo. Oitavo, segue os princípios bíblicos de saúde. Então, nós estudamos sobre os animais limpos e os animais imundos, ali mostrado em Levíticos capítulo 11. Então, a igreja verdadeira se preocupa com a saúde das pessoas. Não sai dizendo, olha, coma de tudo que tem no mercado. Essa ideologia não é ideologia bíblica. Então, Deus se preocupa com a nossa saúde e que quer que venhamos cuidar do nosso corpo, como nós já estudamos a respeito desse assunto. Esse estudo bíblico, todas as lições estão no YouTube e também no Facebook. Como identificar a igreja verdadeira? A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que, por sua vez, está dividido em mais de 35.000 grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Então não adianta sair perguntando a líderes religiosos qual é a igreja verdadeira, porque cada um vai dizer que é a dele. Mas se você for à Bíblia, passar a comparar os textos bíblicos, vai lá em Êxodo 20, verso 3 a 17. Essa igreja que você parou ali na frente, que você parou para identificar, será que ela segue todos aqueles princípios? Se não seguir, já descarta, pois não é a igreja verdadeira. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? João 7, verso 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, tem que ser a doutrina da Bíblia. 1 Timóteo 3,15 diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fundamentos dos apóstolos. Novo Testamento, fundamento dos profetas no Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Então não é meia verdade, tem que ser por completo. Efésios capítulo 2, 19 e 20 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, no Novo Testamento, a Igreja de Deus ela é fundamentada no fundamento dos apóstolos, seguindo assim o que Cristo ensinou aos 12. A Igreja verdadeira não foge desses princípios. A Igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe Jesus:
crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem foi que respondeu? Foi o apóstolo que estava ali preso, né? E o carcereiro o havia surrado, as costas daqueles homens estavam totalmente feridas. E ele viu ali que houve poder, ao se manifestar ali o poder de Deus e a terra tremer e as cadeias se abrirem. Mas naquele momento, Deus estava presente na vida dos discípulos. E ele viu que ali havia poder de Deus. E ele perguntou: Senhor, o que é que devo fazer? E foi respondido: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 30 e 31. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. É o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos. Todo olho verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Ensina que Cristo virá de um modo visível e todo olho verá. Não aquela pregação que se pregam por aí que tá duas pessoas no carro, de repente o motorista some, foi arrebatado para o céu, e aquele que ficou, o carro bateu e morreu. Aviões sem seus pilotos, não tem lógica bíblica essas pregações. Então, a forma que Cristo virá de uma forma visível e todo olho verá. João capítulo 14, verso 1 a 3 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. João 14, ainda 1 a 3: Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Por ensinar e pregar a validade da lei, a Igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Então, Satanás não está preocupado com aquelas igrejas, com membros de igrejas que estão no erro, não. Ele fundou muitas igrejas com o nome de crente, de cristianismo. Ele fundou muitas igrejas. Então, o inimigo ele não está preocupado se a pessoa vai cantar, se vai orar, se vai dizer que é de Deus, se vai estar com a Bíblia na mão. Ele está preocupado se a pessoa vai seguir o que o Senhor determinou ou não. João capítulo 14, verso 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a quarta coluna é: se a pessoa amar a Deus, vai guardar os seus mandamentos. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, qualquer religião que fala que a lei de Deus passou é uma religião falsa, é uma igreja falsa, não é a igreja dos princípios de Deus. Então, fuja dessas denominações, porque elas só levam à perdição. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás está irado contra aqueles que... Satanás aí é dragão. Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o inimigo está irado contra aqueles que se esforçam, que têm os mandamentos de Deus como base de sua conduta, de uma vida exemplar, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou dom de profecia. Esse dom é característica da Igreja de Deus nos últimos dias. Apocalipse 19, verso 10 diz: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo.
Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós vimos no verso anterior que Satanás ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Igreja do Deus Vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Isaías 58:13 diz: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A Igreja de Deus, ela segue esse princípio. É a Bíblia em primeiro lugar. Isaías 58:13 é o que está escrito. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. O sábado é um sinal entre Deus no céu e o ser humano na terra. Todo aquele que é servo do Senhor, que é serva do Senhor, que quer o obedecer, precisa guardar os mandamentos de Deus. Se você faz parte de uma denominação que não ensina que a lei de Deus continua em vigor, que ao contrário ainda diz que a lei de Deus passou, que não deve ser seguido, então, meu amigo, acolha o chamado de Deus, que diz o seguinte: sai dela, povo meu. Você é uma alma sincera, não se deixe se perder por causa de amizades em lugares errados. A amizade continua, porém a fé precisa ser vivida seguindo os princípios de Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros, voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, verso 14. A Igreja de Deus não é uma igreja que, tem uma igrejinha ali, vou botar o nome, fundei uma igreja e vou botar o nome nela. Não. É uma igreja fundamentada nos princípios de Deus e é um movimento mundial, que está presente em vários países do mundo, ou em todo o mundo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? O apelo de Deus é esse, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ainda tenho outras ovelhas, não neste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flágelos. Apocalipse 18, verso 4. Então Deus, meu amigo, minha amiga, Deus está fazendo um convite. Não vá pela amizade, ou o meu pastor, isso e aquilo, meu líder religioso, meu padre. Não. Não coloque a sua salvação nas mãos de um ser humano, coloque nas mãos de Deus. Não importe, minha igreja, eu nasci nela, vou morrer nela. Não, meu amigo. Nasceu no pecado, vai morrer no pecado, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus te faz um convite a sair, se fizer parte de uma religião que não segue os mandamentos de Deus, que não segue os princípios de saúde, que não ensina que deve se preparar para a volta de Cristo, que não segue a Bíblia por completo. O que é que você vai ficar fazendo nessas religiões? Nós vimos nos versos anteriores que não adianta a igreja fazer alvoroço, expulsar demônios, não adianta a igreja cantar, falar no nome de Deus. Não adianta tudo isso, porque Cristo vai dizer: nem conheço vocês, afastai-vos de mim, malditos. Então viviam de aparência. Não se deixe enganar pelos milagres, aparentes milagres, que há em muitas denominações. Há pessoas que falam: a tal igreja é muito calma, a sua igreja é muito silenciosa, eu gosto de igreja que faz zoada, que as pessoas gritam. Mas se nesses lugares que as pessoas gritam, que faz alvoroço, não segue a verdade, você vai passar a sua vida toda no erro por causa de uma fantasia? A Bíblia te convida a sai dela, povo meu. Procure seguir a Bíblia, procure uma igreja que segue todos os princípios de Deus. Do que adianta passar a vida toda dizendo que é um cristão, uma cristã, e no momento final ouvir da boca do Senhor as palavras: sai da minha presença, porque eu nunca vos conheci. Recapitulação. É interessante notar antes da recapitulação que se você pegar todos os ensinos da Bíblia, leia a Bíblia todinha, se você ler 3 capítulos por dia e 5 capítulos no final de semana, você vai ler a Bíblia todinha em um ano. Se você pegar todos os princípios da Bíblia e comparar com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai confirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue todos os princípios da Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja da Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que segue o princípio de saúde e que tem o dom profético. Qualquer dúvida, estamos à disposição para assim tirar. Pesquise sobre a Igreja Adventista, leia os livros, leia a Bíblia em primeiro lugar e faça uma comparação a respeito da Igreja verdadeira. Recapitulação. São estas as 8 colunas que identificam a Igreja verdadeira. Bíblia, toda como única regra de fé e prática. Salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Vinda de Cristo literal, visível, com milhares de anjos.
ensina e prega a validade da lei de Deus, aceita o dom de profecia, o sábado como verdadeiro dia de adoração, prega o evangelho de Apocalipse 14 a todo mundo e tem um programa bíblico de saúde. Compromisso de fé. Reconhece que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade? Está feliz porque Deus tem te guiado a essa igreja e deseja fazer parte da Igreja de Deus aqui na Terra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tenha certeza, meu amigo, minha amiga. Analise de acordo com a Bíblia Sagrada e você vai ver que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja que continua nos princípios dos apóstolos e também do Antigo e do Novo Testamento, de toda a Bíblia Sagrada. Eu te convido a fazer parte dessa igreja, fazer parte do povo de Deus. Se ainda tem dúvida, pesquise bastante na Bíblia Sagrada, estude a Bíblia e faça um estudo bíblico por completo conosco. Estaremos à sua disposição se assim desejar. Próximo estudo. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Mateus 3, verso 3 a 15. A seguir, estudaremos por que devemos ser batizados. Qual é a idade ideal para o ser humano ser batizado? É o que veremos no próximo estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.